Falarei um pouco sobre massa molecular. Então, as habilidades trabalhadas serão calcular massas moleculares das substâncias a partir das massas atômicas dos elementos químicos constituintes, e realizar cálculos envolvendo massa, massa molar, quantidade de matéria e número de partículas. Inicialmente, falaremos sobre o símbolo dos elementos. Então, os elementos químicos são representados utilizando letras ou, no caso de algumas siglas. Essas letras são determinadas pela inicial do nome do elemento em latim. Então, eles pegam o nome de cada elemento em latim, veem a inicial e assim definem o símbolo do elemento. No caso de ter dois elementos que comecem com a mesma inicial, é utilizada uma segunda letra. Então, quando tem dois elementos que seriam com a mesma letra, é utilizada uma segunda letra para diferenciá-los. Então, o exemplo aqui, o hidrogênio, ele é representado pela letra H, que vem do nome em latim, hidrogênio. O hélio, ele é representado pela sigla He, que vem de hélios. Já o mercúrio é representado por Hg, que vem de hidrargyrum. Então, os três elementos começariam com a mesma inicial, começariam com H. Então, para diferenciar eles, o hélio e o mercúrio têm uma segunda letra para simbolizá-los, para diferenciá-los. Então, mesmo que o nome em português comece com uma letra diferente, como no caso do mercúrio, é utilizado o nome em latim, então por isso o símbolo não começa com M, e sim com H. Para representar substâncias químicas, são utilizadas algumas fórmulas. Então essas fórmulas são representadas utilizando os símbolos dos elementos que compõem. Então, por exemplo, a água ela é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. Então a fórmula da água será representada utilizando o símbolo do hidrogênio e também o símbolo do oxigênio. Um outro exemplo é o etanol, que é composto por átomos de carbono, então será utilizado o símbolo do carbono, no caso C. Também é composto por átomos de hidrogênio, então o símbolo H. E também é composto por átomos de oxigênio, então o símbolo do oxigênio O. Nas fórmulas das substâncias também são encontrados alguns números. Esses números indicam a quantidade de átomos de cada elemento. Então, para simbolizar a quantidade de átomos que tem de um determinado elemento, são colocados alguns números subscritos. Então, esses números vêm embaixo, logo após o símbolo do elemento. Quando não tem nenhum número, indica que é apenas um átomo de determinado elemento. Então, o exemplo, a fórmula da água, H2O. O H simboliza o hidrogênio. Esse 2 que vem logo após o H indica que estão presentes dois átomos de hidrogênio. O O simboliza que também há oxigênio na composição. E como não tem nenhum número após o O, indica que tem um átomo de oxigênio. Então, a fórmula da água são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Um outro exemplo aqui, temos a fórmula C10H16N2O8. Então temos aqui o C representando carbono, o elemento carbono. Esse 10 que vem logo após o C indica que são 10 átomos de carbono. O H representa o hidrogênio. Esse 16 logo após o H indica que são 16 átomos de hidrogênio. O N simboliza o elemento nitrogênio. Esse 2 aqui após o N indica que tem 2 átomos de nitrogênio. O O simboliza o oxigênio. E por último aqui esse 8 indica que são 8 átomos de oxigênio na fórmula. Cada elemento químico apresenta uma determinada massa. Então, inicialmente, para determinar esses valores de massa, atribuiu-se que o hidrogênio teria valor de massa de 1 unidade, e a partir de reações químicas com o hidrogênio, determinou-se a massa dos outros elementos. Então, estimou-se o valor de massa de outros elementos. Hoje, são utilizadas outras técnicas e foram encontrados valores muito mais confiáveis para a massa dos elementos. Então, cada elemento químico possui um determinado valor de massa atômica. Como não podemos pegar um átomo e pesá-lo numa balança, é utilizada uma unidade diferente da que utilizamos comumente no dia a dia. A massa do hidrogênio é de 1 U. Esse U simboliza unidade de massa atômica. O oxigênio possui massa 16 unidade de massa atômica. O nitrogênio possui massa 14, o enxofre 32 e o carbono
12. Então, cada elemento apresenta um determinado valor de massa atômica. Quando falamos de molécula, para determinar o valor da massa de uma determinada molécula, é utilizado a massa molecular. Então, a massa molecular ela pode ser determinada a partir da soma das massas de todos os átomos que compõem a molécula. Um exemplo, para a molécula da água, onde temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, para determinar o valor dessa estrutura, dessa molécula, devemos contar a massa dos 2 átomos de hidrogênio e do átomo de oxigênio e somá-los. Então, a massa do primeiro átomo de hidrogênio mais a massa do segundo átomo de hidrogênio mais a massa do átomo de oxigênio. Então, somando aqui 1 mais 1 mais 16, obtemos o valor de massa molecular 18. Então, a massa da molécula de água é 18. Então, a massa molecular da água é 18. Quando temos moléculas maiores ou quantidade de átomos maior, pode multiplicar-se o valor da massa de um elemento pela quantidade de átomos presentes. Então, nesse outro exemplo, a molécula do etanol, cuja fórmula é C2H6O, para determinar o valor de massa molecular, vamos primeiro determinar o valor da massa de cada elemento. Então, a massa do carbono é 12. Como são 2 átomos presentes na molécula, multiplicamos a massa do carbono por 2. 12 vezes 2 que é igual a 24. Para determinar a massa de hidrogênio, a massa do hidrogênio é 1, só que são 6 átomos, então multiplicamos 1 vezes 6 vai dar um total de 6. E por último, a massa do oxigênio. A massa do átomo de oxigênio é 16. Há apenas um átomo, como não tem nenhum número aqui, então indica que tem um átomo. Então 16 vezes 1, 16. Então, por fim, somamos a massa do carbono, que é 24, mais a massa de hidrogênio, que é 6, e a massa de oxigênio, que é 16, chegando assim no total de 46. Então, a massa molecular do etanol, a massa molecular do álcool, é 46. Dessa fórmula é possível determinar a massa de qualquer estrutura. Então, multiplicamos a massa de cada elemento pela quantidade de átomos presentes e no final somamos a massa de todos os elementos.